Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Natália Alves e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a menopausa. Aqui do meu lado está a Eduardo. Oi Eduardo, tudo bom? Oi gente. E a Beatriz. Oi Beatriz. Oiê. Começamos agora o programa e esse é o prazer é nosso. Então, gente, menopausa é um assunto que facilmente todas as mulheres já ouviram em algum momento da vida, seja por medo ou seja por curiosidade. A questão é, por que as mulheres têm tanto medo da menopausa? Vocês têm medo da menopausa, gente? Olha, eu diria que eu tenho um pouco, mas eu me sinto meio misógina falando isso. Então eu tenho uma vergonha de admitir, sinceramente. Mas assim, eu acho que muitas mulheres têm medo. Porque é praticamente você chegar no fim da sua vida útil. Acho que é a forma que muitas delas enxergam. É engraçado porque a gente tem um tweet do X, de uma pessoa, de um usuário, né, falando sobre esse medo de envelhecer, esse medo que a menopausa causa nas mulheres. E, cara, é uma coisa que é tão natural, né? Deveria ser uma reação natural do nosso corpo. Eu acho que pra mim, assim, nos meus olhos, essa questão de, tipo, uma coisa, eu tava pensando até nisso nesses últimos dias, é uma questão de amadurecimento. Você vai amadurecendo e aí não é nem a questão assim, relógio biológico. E aí começa aquela pressão, eu tenho que ter filho, eu tenho que casar, eu tenho que fazer as coisas. E aí quando você chega num nível onde tudo isso acontece, vem a menopausa. Então, assim, o que aconteceu na sua vida nesse meio tempo? Então, acho que acaba sendo essa correria toda e as pessoas, principalmente a gente, mulher, fica congelada com isso. Então, acaba criando mesmo esse medo. E não é só a gente. Cerca de 32% das mulheres acreditam que a menopausa significa, encaram como velhice. Primeiro ponto, já encarar a velhice como uma coisa negativa. É verdade. E também o fato das pessoas terem tanto medo. Gente, você tem noção que hoje no Brasil tem o equivalente à cidade de São Paulo de mulheres na menopausa. Essas mulheres vivem com medo, vivem com vergonha de si por causa disso? É bizarro. É bizarro porque, assim, é uma coisa comum, as pessoas deveriam levar como uma coisa comum, é um processo da vida, mas ainda tem todo aquele tabu sobre os sintomas da menopausa, sobre o que a menopausa vai fazer com a vida da mulher, e como a mulher passa a ter um papel na sociedade quando ela tem a menopausa, né? Assim, na minha família, a minha avó, ela teve menopausa com 45 anos. E a minha avó teve aposentadoria por invalidez, então ela se aposentou muito nova. Então, assim, ela se aposentou, ela teve menopausa, e aí o que aconteceu nos últimos 40 anos da vida dela, né? Que ela tá com 60, quase 70 anos. O que aconteceu com os últimos anos da vida dela? Ela parou de ser útil na sociedade, porque a gente tem esse papel onde a mulher, até certo período, ela tá ali servindo, mas a sociedade, né? Mas aí depois disso, o que acontece? Entendeu? E assim, a gente não tá falando só de efeitos físicos também, que acontece, Sim, né? sim. Aquele calor extremo, tudo que uma mulher sente na menopausa. A gente também tá falando sobre questões psicológicas, né? Tipo, 8 em cada 10 mulheres que estão na menopausa sentem efeitos negativos na questão da psicologia, do mental dela, sabe? Então tem muita questão também da pressão social sobre essas mulheres, como você falou. Uhum. E interessante, eu estava lendo há um tempo atrás uma revista falando sobre como um grupo de mulheres, elas tinham, quando estava na menopausa, elas tinham uma certa tendência a pensar em suicídio, cara. Imagina, tipo assim, por uma questão natural sua, uma questão que todas as mulheres em algum momento vão sentir, você se sentir tão mal consigo mesma ao ponto de pensar que a sua vida acabou, sabe? Em questão dos sintomas, eu acho que essas mulheres, né, que chegam na fase da menopausa, na verdade todas que estão esperando chegar nessa fase, elas têm um medo absurdo, porque elas não sabem quais sintomas elas vão sentir, porque são milhares, acho que exagerei, né, mas são centenas de sintomas que a gente vai ter, pode ou não ter, quer dizer, e a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que a gente vai ter, só que assim, a gente na nossa idade certa, a gente também não sabe o que a gente vai passar, quais sintomas a gente vai ter, como é que o nosso organismo vai funcionar, tudo isso a gente precisa pesquisar e ir até profissionais para saber. Então, toda a fase da mulher, ela é às cegas. É esse medo da gente não saber o que vai acontecer com o nosso corpo, de não estar se preparada para várias fases da vida que vão acontecer, então a gente simplesmente não sabe como é que a gente vai lidar. Eu posso ter calor, você pode não ter calor, a Bia pode perder a libido, eu posso não perder a libido.
Então, assim, é realmente assustador, é porque é uma coisa que você não sabe como você vai lidar, o que vai acontecer com você. E muitas vezes as outras mulheres que você tem à sua volta, talvez elas não tenham exatamente os mesmos problemas que você. Mas eu acredito que todas nós estamos numa rede de apoio muito forte, porque nós vamos chegar lá. E vai ser assustador, mas todo mundo vai chegar lá, porque é um processo natural. E a gente leva isso, né, como se fosse, meu Deus do céu, sendo que tudo na vida a gente não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente, acho que esse é o ponto. Sim. E é interessante falarem isso porque a gente tem um vídeo da Kátia Lancha, foi um pouquinho. A Kátia Lancha tem 56 anos, gente, super nova, mas já tá na menopausa. E ela comenta num vídeo curtinho pra gente sobre tudo que ela sentiu, sobre os sintomas, exatamente o que a Duda falou, né? Vamos lá mostrar pro pessoal e a gente vai comentar no segundo bloco. Os sintomas que eu sinto que me incomodam demais mesmo é muita dor no corpo. Eu sinto também muita dor. Tem dia que dói tudo, da cabeça aos pés. O esquecimento, né, que é a névoa mental, se não me engano o nome. Calorão é de vez em quando. Alteração de humor. A pele ressecada, né, a gente tem que hidratar mais. O cabelo cai bastante. Mas é isso, a gente tem que buscar informação, buscar ajuda para conseguir conviver com tudo isso, né? Tem o caso da reposição hormonal, que eu já conversei com meu médico. Tem terapias, assim, naturais, né? Homeopatia, que é a longo prazo. Mas a gente tem que buscar viver, né? Conseguir viver, conviver com esses sintomas. E é isso. Gente, sinceramente, Kátia é uma fofa, né? Muito querida. E eu quero muito saber a opinião de vocês, gente. O que vocês achou do vídeo? Qual é o comentário em relação aos sintomas que a Kátia sentiu? Eu acho que quando a gente fala de sintomas de menopausa, é muita coisa assim que é desconhecida pra gente, porque cada corpo é um corpo, o seu funcionamento não vai ser igual ao meu ou o seu. E, assim, não dá pra poder esperar alguma coisa que realmente vai acontecer. São vários sintomas, cada mulher vai ter um sintoma diferente, vai chegar pra algumas mais cedo do que pra outras. Então, tipo, como a gente se prepara? Não tem como se preparar. E a gente só pode ter que passar por isso, literalmente, porque vai fazer o quê? É verdade. E a Kátia, o que ela mais reclamou foi do esquecimento, que é uma coisa que acontece com muitas mulheres. E você acha que é uma coisa da idade, assim, mas é só a menopausa chegando, que também já é idade, né? Mas ela também não reclamou tanto do calor, que é o principal, assim, que eu acho que a maioria das mulheres deve reclamar. Sim. Mas eu conheci uma moça que ela teve queimadura no rosto, por causa do calor da menopausa. Não era só sentir... Pois é, ela disse que ficava com o rosto todo vermelho e era realmente uma queimadura mesmo, e descamava. Depois que queimava, ainda descamava. Então, assim, realmente pode ser 1000 sintomas, não querendo assustar, né? Se tiver alguma mulher de 50 anos assistindo esse vídeo, não tenha medo. Mas é importante você realmente ir no médico e conhecer você desde pequena. Eu ia falar exatamente isso, essa importância de você verificar, de mesmo você sabendo, mas tudo bem, é menopausa, todo mundo sente. Mas tem que acompanhar, tem que ter um profissional ao seu lado, constantemente. Sim, e a ginecologista que a gente vai apresentar o vídeo um pouquinho mais tarde, ela inclusive falou sobre isso, porque essa moça, ela tem descendência japonesa. E ela explicou lá pra gente no dia da gravação que acontece que os japoneses, eles têm uma condição da pele, até quando eles bebem, ela fica mais vermelha. É uma condição genética deles. Então, essa é a importância de você ter um profissional de qualidade mesmo para entender o seu caso, analisar o seu caso muito especificamente. Quem já viu dorama sabe que é verdade. Mas, gente, outro sintoma que é muito, muito conhecido da menopausa é a famosa falta de libido, que é o terror de todas as mulheres casadas, das mulheres que amam a vida movimentada, a vida sexual movimentada. E eu lembrei aqui de um caso que acho que todo mundo chegou a acompanhar, que é o da atriz Fernanda Lima, que é casada com Sim. Aquele sonho! Gente, um homem belíssimo. E em entrevista ela comentou sobre ela não sentir vontade mais de se relacionar com o marido. Nenhuma, né? E, gente, falando de Rodrigo Hilbert, né? A gente tava comentando essa nossa pauta. E, assim, o nosso professor querido, Rúbia, ele mesmo falou assim, quem diz não pro Rodrigo Hilbert? Tipo, ninguém diz não. Ele construiu uma capela, gente, pra poder casar com a mulher dele, sabe? Ninguém diz não pra ele. Eu imagino que, assim, deve ser uma situação muito estranha, porque a gente não tá falando só dela também. Sim. De um relacionamento do casal.
E eles têm toda uma história, tipo, a gente vê, né, essa crescente coisa, tipo, homens, comportamento de homens, e aí aparece o Rodrigo Hilbert, que é uma pessoa pública, e vai contra tudo que tem, assim, na sociedade que a gente acaba vendo. Então, deve ser não pode ser horrível por ela, né, por conta que é um processo da vida da mulher, mas é uma coisa que deve ser assustador, deve mudar completamente a dinâmica do relacionamento deles. Eu também penso naquela questão do tipo, a gente sabe que muitas mulheres são abandonadas em situações de saúde, de problemas de doença. Eu fico pensando que um momento da menopausa sem libido, cara, as mulheres devem ser muito, muito, muito abandonadas emocionalmente, no caso, né? Porque para alguns homens, apego emocional e relacionamento se baseia em sexo. Sim, né? e não só deles abandonarem, mas até elas sentirem que eles vão trair em algum momento. Porque elas vão pensar, meu Deus, mas por que eu não tô sentindo? Por que eu não tô sentindo? Eu tenho que sentir. Gente, isso é algo normal e é algo que pode ter tratamento. Muitas mulheres também não sabem disso, isso é algo que você pode tratar durante a sua menopausa. Você só tem que buscar um profissional. E de profissional, nós temos aqui a entrevista com a ginecologista. Inclusive, eu vou deixar a Eduarda apresentar ela, porque a Eduarda estava presente na entrevista e ela vai contar pra gente um pouquinho como foi. A gente entrevistou a doutora Aline, fui eu e a Manuela, que está na nossa produção hoje. Ela falou sobre esses tratamentos com hormônio. Ela explicou um pouquinho sobre as consequências, né, que tem, porque a menopausa, ela é a perca de alguns hormônios. Grande parte dos sintomas que você tem é porque você não tem mais aqueles hormônios sendo produzidos normalmente no seu corpo. Então, aí você começa a fazer essa reposição. Não que você vai voltar como o seu corpo era na juventude, não é isso, ela vai explicar daqui a pouco, mas você consegue aliviar um pouco o que tá difícil ali, entendeu? Então, a gente pode ver agora a explicação dela. São vários os caminhos para ela chegar nessa questão da sexualidade comprometida. Então, se a gente tem uma mulher que chega com uma queixa, por exemplo, de uma vulva, de uma vagina que está mais flácida, que está mais seca, ela pode ter uma diminuição da produção de colágeno local nessa vagina. E a gente pode usar métodos de tecnologia, o laser, o Frax, que são tecnologias que vão favorecer esse muco vaginal, essa secreção vaginal, e isso vai fazer com que ela tenha facilidade na relação, que volte a ter uma vagina jovem, entre aspas, que a gente brinca, né? Que ela vai conseguir ter prazer na hora que ela tiver a relação. Então, um dos métodos são esses métodos das tecnologias atuais, que é uma coisa nova que a gente tem, nova já tem alguns anos, mas nova em termos de ciência, né? Em termos de medicina. Tem as cadeiras que a gente senta, que tem também a tecnologia de voltar o tônus muscular, tem tecnologia, tem muita coisa boa acontecendo no mercado e muita coisa por vir ainda aí nos próximos anos. Esse é um caminho que a gente pode seguir com a paciente. Um outro caminho é o da reposição hormonal. Então vamos tornar o corpo semelhante ou mais próximo do que ele era antes. Como que a gente faz isso? Eu não tenho mais estrogênio como eu tinha, então vamos repor esse estrogênio? Então vamos repor essa falta, que pode ser por via oral, comprimido igual pílula, pode ser gel que você passa, pode ser adesivo transdérmico que você cola, fica com ele um período e vai trocando. Então existem várias formas da gente fazer a reposição hormonal para essa mulher, que também ajuda aí na questão da libido. E a testosterona, se a questão é de libido e ela tem uma necessidade de reposição de testosterona, a gente também pode fazer na via de gel. No Brasil a gente não tem outros métodos assim, além da via gel, para repor a testosterona. Então são os melhores caminhos aí que a gente pode tomar para resolver. Isso me faz pensar demais, gente, no fato de que esses hormônios são muito importantes, né? E eles são disponíveis no SUS, assim, as pessoas têm, todo mundo tem acesso a esses hormônios, sabe? É uma coisa que ao meu ver, parece muito cara, sabe? Sim. E se a pessoa tá com sintomas tão fortes, como, por exemplo, a Kátia apresentou pra gente, ou a moça da queimadura, elas realmente vão precisar desse tratamento. E se esse tratamento não estiver disponível para todo mundo, a gente tem um desfalque muito grande também na questão de classe, também envolvida na própria menopausa. E tem até um vídeo que saiu na mídia da Cláudia Raia falando como ela usou, né, o tratamento e como que ajudou ela nessa questão da menopausa. Tudo ela teve filho, o filho dela é criança, tipo, bebezinho. E a gente consegue ver essa diferença entre o tratamento onde uma mulher de classe baixa, a gente vê, você precisa fazer a sua alimentação, passar nutricionista para você poder melhorar os sintomas. E aí a gente tem um outro lado do pessoal que usa o tratamento já direto, tratamento hormonal, e não precisa se preocupar
se o seu tratamento vai realmente te dar um resultado, né? Sim, e também não é só questão de classe, mas porque é um estudo que está muito recente. Então, a Cláudia Raia, ela acho que se eu não me engano, ela fala no vídeo dela que ela tem, que ela foi um teste desse tratamento. Ela se voluntariou para ser um teste desse tratamento. Então, assim, não só a questão de classe, mas que essas mulheres, elas não sabem tudo, porque principalmente os estudos, né, da menopausa, eles são muito baixos. Muitos dos estudos que tem agora, a gente tem, principalmente pro corpo feminino, é completamente um tabu, né? A gente tem estudo pra calvície, mas não tem estudo pra sintoma da menopausa. Então, assim, o nível que a gente tá em sociedade. Foi o que a Beatriz comentou no off com a gente, quando a gente estava se preparando, que é bizarro quanto o homem é muito bem estudado e tudo que acontece na mulher, tipo, uma mulher que gera vida. E tem estudo falando como a menopausa, a mulher passando pela menopausa afeta o relacionamento dela com um homem ou a vida de um homem. Então, como eles conseguem transformar a questão do corpo feminino sobre homens, sabe? É bizarro, é bizarro mesmo. É bizarro. Gente, de qualquer forma, a melhor coisa que você pode fazer é tratamento, se está sentindo sintoma. Também temos a menopausa precoce, que atinge algumas mulheres, então sempre é importante estar no ginecologista, frequentar os médicos, pelo menos fazer um exame rotineiro. E, meninas, eu acredito que o episódio de hoje foi incrível. Foi maravilhoso. Falar muito sobre esse assunto, que todas nós entendemos e passamos um pouco para o público a importância de falar sobre a menopausa, sobre o corpo feminino. E eu queria saber de vocês, que depois de tudo, todos os dados, todas as entrevistas, o que ficou marcado para vocês? Acho que eu não tenho mais medo, né? Mentira. É mentira. Acho que eu vou parar de me preocupar, porque acho que a medicina, ela tá evoluindo sempre mais. O tratamento com a testosterona é um fato disso. Então eu acho que eu vou ficando um pouco mais calma de saber que eu vou chegar lá, mas que eu vou chegar amparada por profissionais. Eu posso dar a palavra dela assim. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Então, agradeço a sua companhia, agradeço as meninas também pela participação. E esse foi mais um episódio do O Prazer é Nosso.